Prontinho, boa noite a todas e todos. Hoje nós vamos discutir o capítulo 3 do livro, né, do Fernando Filgueiras e do Virgílio Almeida, sobre a governança. Esse capítulo, como está dito logo ele tem um abstract, né, o que não é tão comum em capítulos de livro, né, mas enfim, no resuminho que aparece logo no início do capítulo, eles colocam que a pretensão é explorar as novas tecnologias digitais que estão sendo usadas na administração pública para implementar políticas e serviços públicos, assim como refletir sobre riscos que isso traz, um novo conjunto de problemas e riscos que isso representa, né? Então, a gente vai basicamente conversar sobre algumas formas de utilização de tecnologias digitais, especialmente no setor público. Esse é um capítulo que discute mais o uso do ponto de vista, né, para a implementação de políticas e serviços públicos e os seus riscos. E, bom, logo no primeiro ponto, essa é a centralidade dos algoritmos. A primeira coisa que eles destacam é que os algoritmos, o uso de algoritmos para governo, para fins de governança, não é algo novo. Enfim, a noção mesmo de algoritmo é algo antigo e, de uma maneira ou de outra, isso vem sendo utilizado para diferentes estratégias de governo. Agora, o que nós temos é uma nova classe de algoritmos. Então, essa é uma primeira observação que eu acho importante da gente entender. A gente fala muito em governo algorítmico, governamentalidade algorítmica, mas é preciso se dar conta que algoritmo, por si só, um conjunto de instruções para resolver problemas ou executar tarefas específicas, particulares, isso é algo razoavelmente antigo. O Leibniz já tinha, né, uma formulação de algoritmos, etc. Agora, é claro, com o computador, o algoritmo ele adquire um instrumento, né, um meio em que ele adquire uma dimensão completamente diferente, e agora a gente tem ainda uma nova classe de algoritmos que são os algoritmos de machine learning, né, de aprendizagem de máquina. E é preciso entender que tipo de aprendizagem é essa, que tipo de algoritmos são esses. Bom, o que os autores dizem aqui é que eles têm sido desenvolvidos para enfrentar tarefas ou problemas mais complexos, realizando em alta velocidade, né, uma série de classificações, né, distinções, análises, reconhecimento de padrões aplicados a uma quantidade de dados, né, uma grande quantidade de dados, e que vão muito além da capacidade humana de análise, né? Num certo sentido, essas máquinas realizam operações que o cérebro humano seria incapaz de realizar. Mas aqui eu faria uma primeira pergunta para vocês, né? Eu disse que hoje eu ia tentar ser mais provocativo um pouco, no sentido de colocar questões, e aí quem quiser conversar, falar sobre elas, fique à vontade. A primeira pergunta é essa, né? Vocês acham que um algoritmo de machine learning ele tem uma capacidade maior que a humana? Vocês concordariam com essa afirmação, se alguém dissesse para vocês que essas máquinas têm uma capacidade de uma inteligência maior do que a humana, né? Simplesmente isso? Alguém concordaria ou vocês tenderiam a discordar desse tipo de afirmação? Alguém tem alguma opinião a respeito? Pode falar, Reto. Boa noite. Na verdade, eu acho que a pergunta é até assim um pouco rasa, né? E aí a resposta também acaba sendo um pouco óbvia, a meu ver, tá? Ambos os adjetivos. Mas são capacidades diferentes. Se você for falar em processamento e quantidade de dados, se você for falar em interpretação de algoritmos dentro de algoritmos, né? Se for transformar uma informação em um resultado ali X, né? Uma estatística, alguma coisa assim. Agora, se você for falar em racionalizar, por exemplo, isso aí, mesmo com a inteligência artificial, essa racionalização aí, ela é muito limitada, inclusive limitada por quem as construiu. Mesmo que exista evolução na própria inteligência artificial,
que seja autopotencializada ainda é muito restrita em comparação com o cérebro humano. E aí fica uma pergunta: se a gente não entende perfeitamente nem o cérebro humano e não entende o machine learning e a inteligência artificial ainda, como é que a gente vai dar um diagnóstico comparativo entre os dois? Então, minha opinião é essa. Bom, concordo com você, assim, essa pergunta, né, se seria mais inteligente, isso só não faz muito sentido, porque no final das contas são habilidades muito distintas. Inclusive, eu acho que a própria utilização do termo inteligência artificial suscita uma confusão, né? Ela produz uma certa confusão, que é acreditar que o que as máquinas fazem é o mesmo que nós fazemos, né? Entendido por certas habilidades cognitivas ou capacidades que a gente associa à ação inteligente. O que as máquinas fazem é algo não só diferente, né? Mas de natureza distinta, né? Tem uma série, né, de teóricos que argumentam no sentido de que o modo como né, como o nosso cérebro funciona, como a gente realiza conexões, realiza correlações, né, como a gente extrai conclusões, formula conceitos, etc., é muito mais semântico, né? A gente tem uma certa habilidade de fazer seleção de alguma maneira por meio de significado. E o que as máquinas fazem é um processamento muito mais sintático, né? O que elas têm é uma velocidade muito grande de processamento, de grande quantidade de dados, mas não é assim que a gente raciocina, né? Ou seja, a gente é capaz de realizar operações rápidas não porque a gente processa rápido, no mesmo sentido que a máquina processa. É como se o nosso cérebro, ele funcionasse por meio de uma série de atalhos que são semanticamente constituídos, né? E a gente não fica, a cada pergunta que alguém faz para mim, eu fico abrindo todas as gavetinhas do meu cérebro em alta velocidade até encontrar aquela que seria o output. Não é isso, né? Que a gente, não é esse tipo de processamento que nosso cérebro realiza. Então a gente está falando vamos chamar o nosso cérebro de uma máquina orgânica, né? A gente está falando de máquinas radicalmente distintas, né? Que funcionam de uma maneira completamente diferente. E, portanto, quando a gente fala em machine learning, é entender que esse aprendizado é algo muito diferente do nosso aprendizado, né? Que essas inteligências são muito diferentes da nossa inteligência, e o que elas realizam também, obviamente, vai ser algo que nós não realizamos também, em grande medida, né? Não porque elas são melhores simplesmente do que nós, elas são máquinas que têm uma outra conformação e se prestam a outros fins. Bom, então, o termo aqui, né, os autores apresentam a origem do termo mesmo, machine learning, lá nos anos 50 ainda, como esses programas que aprendem a partir da experiência, à medida que são expostos a um conjunto de dados, eles modificam suas próprias respostas em função dos dados em relação aos quais eles são expostos, né? Então, eles aprendem, de certa maneira, com os dados. Enfim, então, essas máquinas, elas não são como uma máquina convencional, vamos dizer assim, né? Uma máquina computacional convencional, que é aquela que, para cada input, ela dá um determinado output, né? Como se elas fossem programadas, né? Se elas recebem um determinado dado, né, elas oferecem uma determinada resposta para aquela provocação. E vai ser sempre igual, né? Essas máquinas que são ditas de aprendizado, né, de máquina, elas têm uma capacidade de modificar suas respostas em função dos dados com os quais aos dados aos quais elas são expostas, né? Em outras palavras, é como se elas aprendessem nesse sentido, né? Ou seja, o funcionamento da máquina, à medida que ela vai dando novas respostas e sendo alimentados com novos dados, ela vai alterando seu próprio padrão de resposta e por isso ela aprende, né, com a experiência. Enfim, então é esse sentido. Convenhamos que é bem diferente do que a gente chama de aprendizado humano, né? Embora, claro, a gente aprende porque a gente recebe algum tipo de dado, de input, né? A gente é exposto a um conjunto de dados, mas enfim, é algo de outra ordem que nós fazemos. Os machine learning, então, eles são algoritmos que conseguem atingir bons resultados, ou seja, dar respostas satisfatórias, quando supervisionados ou treinados, né, por meio de um conjunto de dados pré-definidos que vão ser incorporados por essa máquina como se fosse um treinamento inicial, né? Eles treinam uma máquina para que ela comece a operar.
de uma maneira satisfatória. E também, hoje existe uma discussão sobre o que a gente chama de computação autonômica, né, que são sistemas que adquirem uma certa, uma independência ainda maior e são capazes de operar mesmo sem essa supervisão humana. Enfim, então eles, teoricamente, seriam capazes de aprender, encontrar padrões, identificar padrões, realizar correlações significativas, mesmo sem um treinamento prévio, digamos assim, mesmo sem essa supervisão humana. Inclusive, isso suscita uma série de discussões. A verdade é que, quando a gente fala de computação autonômica, ou seja, tem vários níveis de sistemas autonômicos, que são aqueles capazes de agir por conta própria, tomar decisões sozinho, etc. Só que tem vários níveis, porque tem um nível que é isso, depende de uma espécie de dataset aí inicial, uma espécie de treinamento. É como se fosse uma criança que você vai dando a mão para ela, chega um momento que você solta a mão e deixa ela andar sozinha, digamos assim, né? Então, tem alguns sistemas que você precisa ficar dando a mão para ele por um tempo, outros sistemas você deixa ele operando, mas há sempre um nível, né, uma camada humana de supervisão. Então, de certa maneira, é como se fosse mais uma vez, um neném que você deixa sozinho, mas você liga a babá eletrônica, né, e fica ali vendo tudo que ele está fazendo, e se você vê que ele vai cair da janela, você intervém ali para evitar esse tipo de output, né? Enfim, então tem vários níveis, e tem o nível propriamente, porque você deixa a máquina sem supervisão humana, né, que seria um nível, digamos, mais elevado de computação autonômica. A imagem, né, quando esse termo surgiu, computação autonômica surgiu, foi a IBM que cunhou esse termo, o tipo de comparação que eles faziam com o sistema nervoso humano, né, e com outros sistemas também do corpo humano, que são aqueles sistemas que têm um grau de uma espécie de funcionamento autonômico, né, ou seja, a gente não comanda uma série de funções do nosso organismo, tem uma série de órgãos, né, do coração, não sei o que estão o próprio pulmão, enfim, uma série de órgãos que estão funcionando no nosso organismo, e a gente não precisa conscientemente ficar dando comandos para realizar a sinapse, para realizar o batimento cardíaco, para realizar isso ou aquilo, etc. E isso é como se isso desafogasse, né, o nosso sistema cognitivo, para que ele pudesse, né, focalizar em certas atividades, ter sua atenção dirigida para um conjunto de tarefas, enquanto outras acontecem meio que automaticamente, vamos dizer assim, sem que eu precisasse intervir nelas, elas seriam autonômicas, né? A ideia é um pouco essa, o que eles ao serem essas funções serem também automáticas, assim, acontecerem independentemente de um comando direto ou de uma supervisão minha, isso inclusive torna essas funções mais eficazes, mais seguras, ou seja, porque é como se elas tivessem um padrão de funcionamento e não houvesse intervenções que pudessem comprometer aquele padrão. Então, em outras palavras, eu prefiro que o meu coração bata sozinho do que eu ter que ficar responsável por comandar ele o tempo inteiro, né? Isso torna o meu sistema cardíaco mais eficiente, né? Enfim, então essa é a imagem que a IBM constrói no sentido de, olha, a gente pode deixar uma série, imagina sei lá, a aplicação mais inicial disso era em questão de controle aéreo, né, sistema bancário, sistema elétrico, enfim, você tem uma série de coisas que você precisa coordenar, uma série de ações, uma série de respostas que precisam ser dadas, e talvez seja melhor treinar máquinas, né, para que elas possam fazer isso autonomamente, né? Isso permitiria uma gestão mais eficiente, por exemplo, da rede elétrica, né, da distribuição elétrica, etc., do que se a gente deixasse um tanto de cara lá tendo que ficar acompanhando aquilo, fazendo e tomando decisões humanas e tal. Enfim, então esse é um exemplo clássico para a gente entender a aplicação também desses sistemas que têm esse grau de autonomia, mas sempre com essa desconfiança também, né, de que talvez dependa de alguma supervisão humana ou não. Bom, eu vi uma resposta aqui da Pietra, né, de que entendo que nós também temos outras capacidades importantes que as máquinas não têm, certamente, como a empatia, né, mas não sei como isso entra no conceito de inteligência, que para mim é algo muito pertinente. Pois é, o conceito de inteligência é muito discutível, né, controverso,
A gente pode falar em vários tipos de inteligência para começar, né? E certamente muitas delas as máquinas não possuem, né? Aliás, não só as máquinas, a gente tem vários seres humanos sem empatia, né? Tem uns que, inclusive, chegam a presidente da República, né? Isso acontece também. Mas, enfim, há várias formas da gente pensar a noção de inteligência. Agora, no caso das máquinas, certamente muitas elas não vão possuir. Daqui a pouco eu passo a palavra para você, Hertz. Mas só um comentário, né, sobre essa necessidade da supervisão, muitas vezes é por conta disso, né? Ou seja, as máquinas também, elas, por mais eficientes que elas sejam, é como se elas não tivessem aquilo que o Descartes diz que é a coisa mais bem distribuída no mundo, que é o bom senso, né? O Descartes começa o discurso do método dizendo isso porque ele fala que todo mundo no mundo acha que tem bom senso, então é a coisa mais bem distribuída no mundo. Mas, enfim, as máquinas não têm, então elas podem tomar decisões que geram resultados completamente absurdos, que qualquer ser humano, né, digamos assim, recusaria aquela possibilidade, e a máquina talvez não recuse, né? Ela não tem as mesmas, digamos, sensibilidades e fronteiras que nós temos. E, enfim, tem casos clássicos também, né, de, por exemplo, modelações que são feitas, né, simulações, né, tinha lá sistemas que operam em bolsas de valores, que fazem transações financeiras e tal, e eles fizeram uma simulação com várias máquinas fazendo essas transações, e aí, no final das contas, elas começaram a operar de uma maneira assim, a conversa entre as máquinas, né, começa a produzir uma circulação de riqueza numa velocidade tal que nem os seres humanos nem conseguem acompanhar o que está acontecendo, e no final das contas teve uma espécie de quebradeira generalizada, né? Enfim, então me parece que é um pouco aquela imagem do livre mercado, você deixar o dinheiro circular, todo mundo querendo ganhar dinheiro, no final todo mundo quebra, né? Enfim, então tem um conjunto, né, também de entender a dinâmica, os limites, até onde a gente pode ir. Isso é muito difícil da gente imaginar as máquinas sendo capazes assim, de realizar esse tipo de avaliação. O Hertz, você quer falar? Só uma observação quanto à pergunta, e acabou que conectou com o que o senhor acabou falando agora depois do comentário no chat. A minha resposta foi dada de acordo com o que se tem. Mas se for falar especulativamente, tem uma tendência, claro, da inteligência artificial aí aproximando da inteligência humana, mesmo em todas a sua complexidade e variedade aí de, de heurística, de caminhos heurísticos, de interações lógicas do raciocínio humano, a máquina pode ir aproximando. Agora, se vai alcançar, se vai ultrapassar no aspecto orgânico do cérebro humano, ou seja, em todas as suas funções ali, mesmo que talvez elas sejam infinitas, se algum dia vai alcançar, ultrapassar, isso aí eu acho que é totalmente um exercício de futurologia, igual você já falou. Tem muita gente que, igual o Stephen Hawking, falava que o maior risco para a humanidade talvez seria esse. Pelo menos foi o que eu li sobre, não sei, né? Porque essas atribuições aí são meio complexas. E, para finalizar, eu adoro esse começo do discurso do método aí, que Descartes faz essa crítica. Dá um certo medo da gente dar opinião, dar uma opinião logo depois aí dessa parte. Mas é isso aí, professor. Obrigado. Bom, Hertz, assim, eu, na verdade, até discordo dessa ideia de que a inteligência artificial se aproxima da humana, né, por diferentes motivos. Eu nem acho que é o objetivo da inteligência artificial. Foi o objetivo da chamada versão forte, né, da inteligência artificial, fazer essa espécie de simulação da inteligência humana, né, se aproximar daquilo que é a inteligência humana. Mas a versão forte se tornou cada vez mais obra de ficção, no certo sentido, e os resultados são sempre pífios, né? Assim, que tem aqueles testes, né, de Turing, aqueles negócios que são feitos, é risível até hoje, né? Claro que é difícil falar, né, no futuro, mas de uma maneira geral o que eu vejo é um avanço da inteligência artificial dita fraca, que é aquela que é capaz de realizar uma série de tarefas, etc., mas ela não tem a menor pretensão de simular o humano, né, de reproduzir o humano. Ela se propõe a realizar funções específicas e ela, nessas funções, ela consegue ser bem sucedida, né? E tem uma coisa curiosa, né? Aqui no texto fala que o machine learning, os algoritmos de machine learning seriam um subcampo assim, da inteligência artificial.
quando eu digo que ela não se aproxima, talvez, do humano, e nem é pretensão dela fazer isso, até porque qual o sentido de a gente construir uma máquina que faz aquilo que a gente já faz? Né? Melhor fazer a gente mesmo, né? A gente está precisando de realizar umas outras tarefas que, para nós, é mais difícil de serem realizadas ou impossíveis de serem realizadas. Agora, tem né, ou pelo menos tarefas que elas podem realizar melhor do que a gente. Agora, tem uma imagem, né, que é interessante, né, dessa coisa para onde caminha a inteligência artificial, uma imagem que o Floridi conta, né, o Luciano Floridi, em vários momentos ele desenvolve essa ideia, né, ele fala o seguinte, olha, no final das contas a gente vê vários artefatos de inteligência artificial sendo capazes de fazer coisas, mas eles são capazes não porque eles são tão inteligentes assim, mas porque, de certa maneira, é como se a gente conformasse um ambiente para que aquilo pudesse ser bem sucedido, para que ele oferecesse respostas satisfatórias. Né? Então, em grande medida, às vezes, não é a máquina que se adequa ao mundo, digamos assim, para oferecer respostas satisfatórias do mundo, mas é o mundo que vai se adequando às necessidades da máquina para que ela seja bem sucedida, digamos assim, para que ela consiga funcionar corretamente. É um pouco aquela imagem a imagem que ele usa é o ambiente da máquina de lavar, por exemplo. Uma máquina de lavar consegue lavar louças, mas ela produz um ambiente totalmente próprio para isso. Você precisa colocar a louça ali no lugar certinho, etc. Ela vai e lava aquela louça com eficiência. Agora, você imaginar uma máquina que vai pegar a louça lá no armário, vai ligar a pia, vai lavar igual um ser humano faz, né? É como se você tivesse que adaptar a máquina a um ambiente. Não, você faz o contrário. Você cria um ambiente e coloca as coisas no lugar certinho para que a máquina consiga produzir aquilo. A mesma coisa o carro inteligente. Né? Uma coisa é você colocar o carro para circular numa cidade com ruas precárias, esburacadas, de terra, etc. Outra coisa é você construir meio-fio, com não sei o quê, considerando que o carro inteligente, né, o dito carro inteligente, o autonômico, ele vai conseguir identificar melhor aqueles obstáculos, né? Ele vai desviar disso, ele vai conseguir perceber melhor aquilo, etc. E aí você vai mudando o traçado urbano para que a máquina circule bem nele. É mais ou menos como construir estou lembrando aqui, por exemplo, no Canadá, onde eu morava, tinha os streetcars, que eram aqueles ônibus elétricos, né? Só que para o streetcar circular, você teve que mudar o traçado urbano para poder se adaptar à circulação do streetcar, não é em qualquer rua que ele anda, né? E aí, se o streetcar anda para todo lado na cidade, você pode dizer assim, tá vendo? Você construiu uma máquina que consegue circular. Bom, na verdade, você reformulou toda a cidade para a máquina poder ser eficiente, né? Para ela poder circular eficientemente. Então, a gente está o tempo inteiro mudando o ambiente para as máquinas funcionarem bem. Essa é uma contrapartida, né? Não é que elas são tão inteligentes assim. A gente é que está adequando, né, digamos assim, as máquinas para esse espaço. Bom, isso é só um outro lado da história, digamos, né? Só as máquinas estão avançando, a gente está fazendo com que elas funcionem de certa maneira. Bem, outro ponto aqui, avançando aqui no capítulo, é justamente essa ideia de que algoritmos, tudo bem, aprendem, são de outra ordem, têm um papel na governança, e eles são centrais nesses processos de desenvolvimento de políticas públicas e tal. Eles citam aqui várias plataformas e mostram como que o uso de algoritmos nos processos de tomada de decisão, tanto público quanto privado, dão origem hoje ao conceito dessa governança algorítmica. E, de certa maneira, o algoritmo tem um papel, seja nas tomadas de decisão, né, seja substituindo a decisão humana, seja complementando essa decisão humana. Mas, de qualquer maneira, esses algoritmos desempenham uma função importante. Exemplos, né, que eles dão aqui: algoritmos podem ajudar a tomar decisões judiciais e a tornar, né, processos judiciais mais eficientes ou menos custosos, né, custosos, e reduzir também a população carcerária. Né? Mas substituir o julgamento humano em decisões de governança, com algoritmos de governança, não tem sido considerado adequadamente e também teorizado adequadamente. Bom, aqui tem uma questão interessante, né? Qual a perspectiva será que a gente tem da contribuição dos algoritmos, aqui já que o exemplo é do direito, de realizar essa tarefa de julgamento, ou então de
tornar mais eficiente os processos judiciais, qual a perspectiva, né, de que os algoritmos venham a efetivamente contribuir para isso, né? Em alguma medida, eles já estão sendo amplamente utilizados. Por exemplo, para tornar mais eficientes os processos judiciais, está sendo feito já em grande medida, né, de diferentes formas. E substituindo decisões judiciais, não diretamente, né, eles não assumem a decisão diretamente, mas indiretamente já tem vários aplicativos que são usados para fixar, por exemplo, o valor de indenizações e tal. Na Justiça do Trabalho, aqui em Minas mesmo, existe um aplicativo dessa ordem. É claro que eles não são vinculantes, né, tipo, ou seja, aquilo que eles oferecem como output não necessariamente é o que o juiz vai decidir, mas os juízes são, em geral, levados a tomar, a seguir o que os algoritmos oferecem, né? Ou seja, eles alimentam esse algoritmo de dados e aquilo que o algoritmo diz que seria a indenização cabível ali normalmente o que vai ser arbitrado ali. Enfim, então há já um uso em diferentes maneiras de algoritmos nas tomadas de decisão jurídicas, né? Isso é uma coisa que suscita, inclusive, muita discussão, né? E acho que é um tema que precisa ser mais bem compreendido e trabalhado também no direito, na pós-graduação, nas pesquisas e tal. Eu conheço alguns trabalhos sobre isso, mas dada a importância que isso tem, acho que mereceria até mais atenção. Você quer falar, Gabriel? Perdão. É o Gabriel que vai falar. Professor, tá dando para me ouvir? Pode falar, estou te ouvindo. Beleza. Essa parte mais judicial, assim, é uma parte que suscita, assim, muito interesse, assim, né, pensar como que seria essas questões, inclusive nessa parte penal, né, do direito, né? Você tem esses filmes famosos, né, tipo aquele Minority Report, né, famosíssimo, que fala, né, aquela espécie de inteligência artificial, né, baseada em acumulação de dados para distinguir, né, como que seria, né, distinguir pessoas que poderiam cometer crimes, né, até que essa computação de dados da inteligência artificial tem muito a ver com prever futuro, né, e isso está muito ligado ao direito penal, e já tem coisas desse tipo, né, na China, né, prever o comportamento suspeito de pessoas e tal. É uma questão muito interessante, aí, muito intrigante. E sobre o que você estava falando anteriormente, eu queria ter falado, deu um problema aqui no microfone, sobre a inteligência artificial acompanhando, alcançar um nível cognitivo do ser humano e tal, uma coisa que eu gosto muito de pensar, acho muito interessante, e você tem algumas pessoas trabalhando nisso hoje ainda, né? Você tem aquele Ben Goertzel, que é um cara super famoso aí, que criou a Sofia, aquela inteligência artificial que, enfim, essa tentativa assim de fazer seres humanos, né, de criar uma espécie de AGI, né, que eles chamam, né? Tem o AI, né, que é a inteligência artificial, e tem o AGI, que é aquela inteligência geral artificial, que conseguiria ter uma capacidade intuitiva, solucionar problemas novos, né, e coisas do tipo. É o que fala um pouco no livro, é o que você falou também, que seria um machine learning, assim, mas, né, eu não sabia muito bem sobre machine learning, pensei que seria esse AGI aí. Mas o AGI tem essa proposta muito mais de fazer essa inteligência artificial conseguir executar as capacidades do ser humano também. Ótimo, Gabriel. Hertz, eu vou passar para você só um comentário, assim, já que você está falando de sugestão dos filmes, né, o Minority Report, né, que é um filme interessante que trata justamente dessa suposta capacidade preditiva, né, só que de prever crimes, né, o que obviamente, no caso do filme, leva a uma situação distópica, né. Agora, o filme que eu queria comentar é um filme que se chama Hair, né, Ela, né, e é um filme muito interessante do Spike Jonze, né, o cineasta. Há um tempo atrás eu comentei esse filme até, uma sessão organizada pelo PET da Filosofia. Na época ainda existia vida presencial, foi lá naquele Centro Cultural de Santa Teresa. A gente exibiu o filme, discutiu, eu e outro professor lá da Filosofia, que é o André Abad. E na ocasião a gente
assim, eu acho um filme interessante porque mostra, assim, eu não vou dar spoiler não, mas a história de um cara que se apaixona pelo seu sistema operacional, né? Então é mais ou menos isso do que você estava relatando aí, né? Tipo, o sistema operacional se propunha a ser uma inteligência artificial que dialogava com os usuários, estabelecia uma relação íntima até com os usuários e tal, e o cara começa a se apaixonar pela inteligência artificial. E o curioso é que no filme, assim, isso se torna meio que um fenômeno. Várias pessoas começam a se apaixonam pelos seus sistemas operacionais e começam a ter relações, assim, a ficar apaixonados por eles. E esse personagem, o personagem principal do filme, né, vai lá tendo enfim, a trama vai desenvolvendo, né, essa relação com a inteligência artificial, só que chega um determinado momento que ele está meio em crise e tal, aí ele pergunta para ela com quantas pessoas, né, ele descobre que ela tem, né, que não é só com ele, né, e que o sistema operacional tinha relação com várias outras pessoas. E aí ele pergunta, mas vem cá, com quantas pessoas, né, além de mim, você está tendo uma relação assim, né? Aí o sistema operacional responde, sei lá, tipo, 200 e tantas mil pessoas, né? Enfim, tem uma resposta assim. Aí ele, aí fica uma sensação estranha naquele momento, o cara parece que cai a ficha, né? A sensação é, mas que tipo de coisa é essa com a qual eu estou me relacionando, né? Porque uma coisa assim, você tem, sei lá, um companheiro, uma companheira, e você descobre que tem um amante, 2 amantes, 3 casos extraconjugais, agora você descobre que tem 200 mil, o que é isso, né? Enfim, que tipo de coisa é essa, né? Tipo, que tipo de relação eu estou estabelecendo, com o que, sabe? Que escala é essa, né? Isso nem dá para chamar de traição, eu tô vivendo uma coisa completamente diferente. Então, assim, é um momento do filme que eu acho interessante, porque deixa claro, assim, que é isso de uma inteligência artificial se relacionando conosco como se fosse humano, mas que tipo de coisa humana, o que tem de humano nisso, né? Enfim, é uma escala, né, uma lógica, e assim, enquanto está conversando com ele, ela está processando informações e conversando com milhares de pessoas no mundo inteiro, em diferentes línguas, que tipo de relação humana é essa, né? Enfim, só para ilustrar essa ideia de que acho que a gente está falando de coisas muito diferentes, né? O Hertz tinha levantado primeiro, depois eu passo para você, Felipe. 4 pontos, professor. Desculpa. Inicialmente, sobre o Minority Report, só uma ressalvazinha, e eu acho que esse filme ilustra muito bem o que a gente discute sempre, mas uma ressalvazinha, que no filme não era necessariamente inteligência artificial. O Philip K. Dick trabalha muito com a ideia de precog nos livros dele. Inclusive, para quem gosta dessa temática, eu indico muito ler o conto, né, Minority Report, e ler outras coisas do Philip K. Dick. Então, tinha o precog, mas isso também tinha a, a inteligência artificial, que era após o precog ali, que fazia a interpretação dos dados, né? E o problema do filme, sem dar spoiler, vai girar em torno disso, para não falar. Mas logo no início já dá para perceber isso aí, então não é um spoiler. Então, só essa observação quanto o filme. Quanto à inteligência artificial, a gente estava falando sobre evolução, o senhor falou que não evoluiria nesse sentido, aí depois houve comentário posterior de que continua evoluindo. Lembrando aí que a gente tem o Watson, da IBM, assim, o segundo reportagem, né, eu estou falando aí de artigo científico, teve uma estatística de que o nível de sucesso de uma inteligência artificial, o Watson no caso, fazendo tratamento psicológico às pessoas, as pessoas conversavam com o Watson, estava tendo um nível de sucesso maior do que do tratamento humano. E quanto a essa evolução, quando eu disse que poderia evoluir, eu acho que eu não sei se eu falei muito bem, era no sentido assim, de que é possível, não que seria interessante, nem que a gente implementaria, ou que é possível sim, no campo das possibilidades, né? Então, pode ser que não. Mas eu acho que não tem como prever, mas teoricamente tendo as premissas que a gente já conhece hoje e projetando essas premissas para o futuro e imaginando aí a evolução tecnológica que a gente vem acompanhando, é possível. Em potencial, é possível. Agora, quanto a esse uso no direito, aí é um ponto que eu acho muito sensível.
Eu acho que assim é de grande valia. Eu acho que também tem outros aspectos positivos, como imparcialidade, talvez mesmo tendo a questão do black box, tendo a questão dos vieses lá na inteligência artificial que são incutidos nela por nós, então não ficaria livre, né, dos vieses, mas ainda assim poderia ser mais imparcial, porque às vezes teriam parâmetros mais perceptíveis, vamos colocar assim, mas ainda assim é um problema. E o cuidado que tem isso para poder não gerar aberrações também, porque um erro ali no caminho heurístico, no caso, do raciocínio, por assim dizer, humanizando, né? Da máquina pode gerar uma repercussão aí muito grande lá na frente. Às vezes é um erro muito pequeno, como as aberrações desse tipo de teste que a gente faz, que a gente vê que faz, como o senhor falou da questão lá do sistema financeiro. Então, assim, eu acho bem interessante, mas muito perigoso, é meu tema cativo, mas assim tem que ter um cuidado extremo em relação à ética, em relação à construção aí desse mecanismo, e é um mecanismo que eu acho que ele demanda uma vigilância humana constante, né? Naquela característica que o senhor falou lá, dos níveis lá que tem, nunca poderia chegar ao nível de que o ser humano deixaria aquilo ali por conta da máquina. Eu acho extremamente perigoso, mas eu acho interessante e aproveitável. Isso. Obrigado. Ok, Hats. Bom, esse tema eu sei que divide opiniões, mas eu sou um cético em relação à inteligência artificial enquanto capaz de simular a inteligência humana. E eu digo isso assim, eu concordo, por exemplo, com os argumentos do John Searle, lá do início, assim, quando ele usa o argumento do quarto chinês, o próprio Floride reproduz esse mesmo tipo de argumento, vários outros. Na minha opinião, a atual, né, ciência da computação, ela pode se desenvolver o quanto ela quiser. Se ela não mudar o paradigma dela computacional, ela nunca vai chegar numa inteligência artificial forte. Ela vai, no máximo, emular comportamentos inteligentes, mas nunca reproduzir ou simular um ser inteligente, digamos assim, geral. Ela vai fazer aplicações específicas com emulação muito, muito eficaz, isso não tem dúvida nenhuma. Agora, não chega, na minha opinião, numa emulação, numa simulação de inteligência artificial geral. Enfim, e essa é uma perspectiva de muita gente, assim, com as quais eu tendo a concordar, eu sou um cético, mas eu entendo que possam existir outras apostas. Agora, é claro, se a computação se reformula radicalmente, aí são cenários que eu não posso prever, mas do jeito que ela existe hoje, você pode fazer o que você quiser, que você não chega lá, na minha opinião. Mas, enfim, vamos ouvir os colegas ali também, o Felipe. Aliás, só agradecer o comentário aqui da Camila, foi muito bom sobre o uso, né, de inteligência artificial no judiciário. De fato, já está bastante disseminado, assim, é uma questão que essa tá, né, assim, não é mais nada da ordem da ficção científica, a gente já tem que entender e, inclusive, começar a levantar dados de quais são as repercussões que isso já está trazendo para o judiciário. Mas, enfim, Felipe, você queria falar? Boa noite a todos. Eu gosto muito do grupo, que a gente tem essa oportunidade de conversar com vários colegas de diversas áreas, mas aí eu queria justamente retomar essa discussão das decisões do judiciário. Eu sei que o trabalho, com certeza, é muito pertinente, persistente, o trabalho do judiciário. Sei também que não se usaria em qualquer lugar, qualquer forma de inteligência artificial ou de busca algorítmica para tomar certas decisões, mas irreverentemente eu acabo por pensar automaticamente no que o Evgeny Morozov escreve em quase todos os textos dele, né? Ele, por exemplo, começa The Net Delusion falando justamente assim, olha, aqui, o que a gente quer aqui não é demolir o avanço tecnológico, isso é impossível, né? É tipo você tentar matar Jesus, assim, não vai dar certo. Vai continuar ali um signo excessivamente presente para todos. A questão aqui é a gente tentar rever um pouco o que é isso que a gente está fazendo hoje com a tecnologia. E é justamente essa questão que eu quero trazer aqui, eu acho que já foi até debatida aqui, né, no meio de todas essas intervenções, mas até que ponto a gente tem que errar, porque, enfim, enquanto tiver o agente humano, necessariamente vão existir os erros. Mesmo que a gente tenha um mecanismo forte, né, que chegue próximo, vamos dizer assim, daquele 99,9%, mas ainda não é um 100% de efetividade, não é a perfeição. Aí eu quero saber, a gente entra com uma questão ética. Inegavelmente, a gente
a gente traz uma questão ética, né, por meio de uma decisão. Então, e aí? Né? Essa questão que eu queria trazer, assim, que eu sempre me pergunto quando eu vou escrever algum texto sobre algum trabalho sobre a internet ou sobre aplicativo, né? Sempre o que tem de questão ética por trás disso. Porque a gente não vai frear, ninguém vai frear o avanço, e ninguém quer. Né? Mas aí a reflexão Enfim, eu concordo que a questão ética é fundamental, mas o caso do judiciário, assim, a minha opinião é a seguinte, né? A gente cria esses mecanismos, mas por pior que seja a inteligência artificial implementada para poder, por exemplo, fixar valor de indenização, acelerar casos, né, tomar decisões, né, de casos repetidos, etc. Por pior que seja esse sistema, a impressão é de que ele vai ser melhor do que a justiça que a gente já tinha, né? Porque a gente já tinha uma justiça que erra tanto, né, que era tão descuidada, né? Quem trabalha com direito sabe disso, né? Então, por exemplo, fixação de valor de indenização, aquilo já era uma loucura. Por pior que seja o algoritmo, parece que ele vai oferecer alguma coisa minimamente melhor e mais uniforme do que o que a gente tinha, né? Então, não precisa ser um bom sistema, não. É porque você tinha um parâmetro de comparação tão ruim que qualquer coisa ruinzinha já é melhor, né? Já entrega um resultado melhor. Né? Enfim, então, estou querendo dizer assim, que no caso da justiça, eu entendo, né? Claro, é preciso ter um grau, pelo menos de revisão dessas decisões e tal, um modo de apelar disso, né? De passar por supervisão humana, intervenção humana, mas automatizar algumas coisas ali, eu pelo menos percebo assim, a gente já tem uma justiça tão precária, que presta um serviço tão ruim, né, que é tão descuidado, que por pior que seja o sistema, é capaz de ser melhor do que o que as pessoas estão entregando. Mas enfim, é uma opinião assim, minha em relação especificamente à justiça brasileira. O Vinícius, você quer falar alguma coisa? Oi, Fábio. Uma visão interessante a respeito que Fábio, desculpa, o Marco, tem a ver com essas duas, né, as duas colocações que você colocou agora. É o seguinte: quem trabalha com inteligência artificial no judiciário, eu acho que ele não consegue visualizar essa régua no qual coloca o ser humano em cima, e aí a inteligência artificial vem evoluindo, chega no nível do ser humano e ultrapassa. Eu acho que a pretensão deles é muito mais ousada. Eles não querem igualar ao ser humano, eles querem fazer melhor que o ser humano. E eles usam um critério para dizer que o ser humano é pior, a emoção, né? E assim ela seria menos pragmática, geraria efeitos com menos impacto ou menos amplitude. E a inteligência artificial seria uma forma da gente expurgar essa parte afetiva e aí sim gerar mais efeitos. Então, para quem quer trabalhar essa visão romântica, o que eu acho que é romântica, de dizer que a gente está trabalhando para chegar ao que é o ser humano, eu acho que não é, nem a pretensão não é essa. A gente que tenta viver dessa forma, mas eu acho que eles não têm essa vontade. Eles são muito pragmáticos, né? Eles que eu digo, quem tem essa pretensão de programar isso, né? São bem pragmáticos, eles olham para o efeito. Se eu conseguir montar um algoritmo que me vai gerar, né, 10 vezes mais sentenças ou 10 vezes mais decisões, isso não é ser igual ao ser humano, isso é muito melhor que o ser humano. Né? E aí, quando você falou do judiciário, eu acho que a pior coisa que pode acontecer no judiciário é você não ter decisão. E o nosso judiciário hoje é um judiciário, considerando o volume tão grande de processo que entra e que sai, né? É a ausência de decisão, né? Talvez uma decisão da máquina, pelo menos por ter e poder ser revista depois, seja melhor, né? Posso acompanhar o pensamento do Vinícius? 2 minutos só. Vai, pois não. Acho muito interessante, Vinícius, tudo isso, porque essa questão, né, da relação razão e emoção é uma questão do Rousseau desde o século XVII, se a gente pegar o primeiro discurso. Ele faz justamente essa questão. Ele traz justamente essa questão. Será que o uso da razão vai resolver os nossos problemas? Então, se nós chegamos em limites adequados, dada a nossa realidade, né, do nosso judiciário, vamos dizer que daqui a 10 anos as máquinas consigam trazer-nos a limites adequados, mas isso vai resolver mesmo todos os nossos problemas? Ou vai só arrefecer eles? Então,
Bom, eu concordo, sim, em parte, mas assim, eu só acho que existe uma certa ideologia, assim, vou chamar de ideologia, mas é uma mitificação, em parte, do que é o trabalho das máquinas. Como se, por exemplo, na hora que a gente fala que elas são depuradas de emoção, em um certo sentido eu concordo. É claro que elas não têm reação afetiva como nós temos em relação a certos acontecimentos e tal. Por exemplo, o juiz tem em relação ao caso que está sob análise, etc. É claro que as máquinas não vão ter esse grau de empatia, não vão desenvolver essa forma de empatia, etc. Né? É uma outra relação com o objeto. Só que o que eu acho questionável é dizer que porque não tem emoções como nós temos, as máquinas também não têm viés algum, né? Que elas fazem julgamentos completamente neutros, imparciais de uma objetividade, que um mundo que é dado de uma maneira completamente cristalina e transparente, a partir dali são tomadas decisões que não têm qualquer tipo de viés. Bom, a emoção a gente pode entender como um viés cognitivo, né? Ou as várias formas de emoção. Da mesma maneira, as máquinas também vão apresentar vieses que não emocionais, que não aqueles que os mesmos que nós temos, mas o mais óbvio é, dependendo dos dados que você utiliza para alimentar a máquina, você produz vieses na resposta dessa máquina, né? E, por exemplo, e num certo sentido, as máquinas são tão susceptíveis a terem vieses, assim como nós temos, dependendo da realidade que é apresentada a nós, né? Por exemplo, se eu vivo numa determinada situação e o mundo que é apresentado para mim é de uma determinada forma, eu tenho um viés de avaliação das coisas que acontecem. Como é que você evita isso com as máquinas, né? Que tipo de dados elas recebem? Como elas são alimentadas, né? Qual o padrão de correção que existe em relação às respostas que são dadas? Porque, por exemplo, se eu erro nas minhas respostas, existem diferentes formas de correção desses erros. Quais são as correções? A impressão que dá é porque elas não têm o mesmo tipo de viés emocional que nós temos, então elas não têm nenhum, né? Eu acho isso, enfim, um discurso, né, de opor razão e emoção e dizer máquinas são razão. Eu acho uma redução de toda a complexidade envolvida numa tomada de decisão e as múltiplas formas que um viés pode assumir, né? O Petras quer falar alguma coisa? Eu quero, eu só não vou ligar minha câmera hoje, pessoal, porque eu tô meio modo dona de casa hoje, tô sofrível aqui. Mas é porque esse semestre eu tô fazendo parte do grupo de estudo do professor Renato, que é em neurodireito, né? E aí, o primeiro encontro vai ser amanhã, inclusive, na verdade, o segundo encontro, mas a primeira discussão, né? E aí, assim, uma coisa que me chamou a atenção justamente no texto da discussão de amanhã é que é sobre um livro de neurodireito, comportamento, e então, assim, vou gastar um pouco de linguagem aqui que eu nem domino, mas falando que pessoas que têm lesão no córtex pré-frontal ventromedial têm uma dificuldade maior de tomar decisões que envolvem fatores sociais e emocionais. Então, essas decisões acabam sendo muito utilitaristas, muito racionais, né? Então, um exemplo aqui que o autor traz no livro é que eles estão mais interessados no resultado do que nas causas emocionais subjacentes. Então, por exemplo, essas pessoas punem uma pessoa que matou alguém por acidente, mas não alguém que tentou matar e não conseguiu, porque ninguém morreu no segundo caso. E eles estão atipicamente mais dispostos a sacrificar uma pessoa, mesmo se for um membro da família, para salvar 5 desconhecidos, naquele típico dilema ético do trilho, né, do trem. É só uma questão que eu relacionei, acho que tem um pouco a ver com essa questão das heurísticas, dos vieses, assim, de como na verdade, acaba existindo um viés também, né? E de como acaba existindo uma distância da nossa inteligência para a inteligência artificial, né? Achei que ilustrou muito bem, casou muito bem. Eu vou mandar o texto lá no grupo depois. Ótimo, esse debate é muito interessante. Aliás, eu recomendo, está acontecendo um evento essa semana sobre neurociências
e a aplicação ao direito também faz parte. Inclusive, amanhã vai ter, deixa eu ver, que eu anotei aqui. E meu irmão participa disso. Eu tenho um irmão gêmeo que é professor de filosofia, trabalha com filosofia da mente, neurociências, etc. Ele está participando desse evento. Hoje teve um professor que falou sobre a questão para uma neurociência da responsabilização, para pensar a noção de responsabilização. E na quinta-feira, deixa eu ver. Não, na quinta não, na sexta-feira vai ter uma apresentação sobre neurodireito e instituições jurídicas comuns. A apresentação vai ser desse Thomas Nadelhofer, né? E quem vai discutir é o Renato, né? Que vai ser o debatedor dessa apresentação. Enfim, então fica aí a sugestão também desse evento que está rolando esses dias sobre esse tema. Aliás, circulou lá no grupo, né, o convite, né, a participar do evento. Bem, eu vou dar seguimento aqui no texto, as outras questões, né? Então, eles dão, após essas primeiras considerações, a ideia é de que, em suma, né, esses algoritmos de machine learning, né, que é um subgrupo aí da inteligência artificial, tem o potencial de contribuir para a implementação de políticas e serviços públicos, tornando esses serviços mais rápidos, né, reduzindo a burocracia, tornando mais transparentes, né, mais eficazes, e por aí vai. Né? Então, essa é a aposta. E isso pode trazer mudanças em diferentes áreas. Os autores apontam para a educação, saúde, justiça criminal, né, políticas sociais, enfim. Então, é um conjunto muito grande de potencialidades que isso traz, sem dúvida. E os algoritmos, dizem eles ainda, afetam a cultura, modificam o conhecimento e constroem realidades. Eu acho que isso traz a dimensão da mudança, né? Ou seja, é algo realmente disruptivo. E, bom, o exemplo na sequência que é trazida são alguns aplicativos usados na China, agora, durante a pandemia, que expandiram, né, mas que são extremamente também discutíveis do ponto de vista da invasão da privacidade, etc. Esse é um tema que, aliás, eu acho importante da gente sempre lembrar. E, deixa eu ver o que mais, que esses aplicativos, esses algoritmos, eles são como que um novo tipo de ecossistema, eles produzem, né, um novo tipo de ecossistema, e como todo ecossistema, eles também são sujeitos à poluição, ameaças e exploração. Né? Enfim, então, é um ecossistema novo, uma espécie de mundo novo que está sendo construído, e esse mundo pode ser contaminado de diferentes maneiras, pode ser poluído, pode ser... Então, acho que essa é a ideia, de que não é ser contra os aplicativos, mas é pensar, ou os algoritmos, né? Mas é pensar que tipo de algoritmo, quais são os riscos que eles trazem, que tipo de mau uso, ou que tipo de poluição eles podem produzir, ou que podem contaminar o funcionamento deles de alguma maneira, etc. Bom, outro exemplo que o texto traz é o do cadastro único aqui no Brasil, né? E que vem sendo usado para diferentes programas sociais, que supostamente, né, agilizam esses serviços, mas, entretanto, eles dizem aqui que esse algoritmo traz uma seleção, né, de beneficiários que aumenta com o tempo a garantia de certos benefícios. Bom, mas, ao contrário do que a gente poderia imaginar, muitas vezes esses algoritmos que eles estão fazendo, na verdade, é criar mais dificuldades para que o público possa acessar certos serviços públicos e tornar ainda mais difícil que as pessoas tenham seus benefícios garantidos. Isso está acontecendo com a Previdência, por exemplo. E aí a gente começa a entender um pouco melhor. Quando o algoritmo, ele, na verdade, é programado não para facilitar o acesso para o serviço público, mas para criar novas barreiras ainda maiores para que, por exemplo, benefícios previdenciários não sejam concedidos ou demorem mais tempo para ser concedidos. Lembrando o impacto que a Previdência tem no orçamento, né? Então, se você não concede benefício ou atrasa, é dinheiro que o governo vai ficando na mão dele, né? Ao prejuízo, é claro, de uma pessoa que está numa situação ou aposentada ou inválida, dependendo daquele benefício, né? Enfim, mais uma vez, a gente está falando de falta de empatia, né? Às vezes não é o algoritmo que falta empatia, é de quem programa esses algoritmos, sabendo que isso vai gerar prejuízo em pessoas que estão em situação vulnerável, né? Que precisam do benefício.
Bom, e são vários, né, hoje os dispositivos que existem, né, no Brasil. Ele fala aqui do cadastro único, mas nós que somos funcionários públicos federais, a gente tem agora a obrigatoriedade de se cadastrar também no negócio, que eu acho que tem um nome horrível, que chama sougov.br, né? Não está falando, não sou o Gov, não, eu sou anti-Gov. Eu queria o antigov.br, mas eu tive que me cadastrar no sougov.br. Enfim, e lá, supostamente, eles vão unificar várias plataformas que existiam, né, o CEGEP, etc., que eram plataformas de funcionalismo público, para a gente poder marcar férias, né, tirar contra-cheque, essas coisas. E agora é uma plataforma unificada, que tem várias funcionalidades. Inclusive, para acessar outros serviços, a gente entra com essa senha aí do sougov.br. E, mais uma vez, há uma discussão, inclusive, eu vi uma discussão esses dias no sindicato sobre o que isso poderia implicar, que tipo de informações são essas, com quem essas informações seriam compartilhadas. Tudo isso suscita, obviamente, uma certa inquietação. E aqui o exemplo dos autores me faz lembrar muito um trabalho já antigo, né, mas que eu acho muito importante, que é famoso, do Lawrence Lessig, né, o Code, né, que é um trabalho no qual o Lessig argumenta, né, que existem diferentes, digamos, instrumentos assim, de regulação social. O direito é um deles, né, mas existe também normas sociais, né, existem também dispositivos assim, de incentivo econômico, e existe também o código entendido como a programação, né, a máquina, o algoritmo, né, digamos assim, como aquilo que de alguma maneira dita o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E o argumento do Lessig é de que cada vez mais nós dependemos de sistemas computacionais para várias coisas e cada vez mais os códigos substituem, de certa maneira, o direito no que diz respeito a determinar o que pode ou o que não pode ser feito, né? E de uma maneira diferente, uma maneira mais inescapável, né? Ou seja, aquilo que o código não permite, por exemplo, no aplicativo lá do cadastro único, uma pessoa que tem direito a receber um determinado benefício previdenciário, mas não consegue no cadastro único, parece que o algoritmo, de certa maneira, dita qual benefício vai ser pago, qual não vai, com grau assim, de possibilidade de apelação, assim, de revisão, torna tudo mais difícil, né? Enfim, então, se bem que eu não sei se é aquela pessoa que antes era mal atendida lá no guichê da agência do INSS, né, se a vida ficou pior ou melhor no cadastro. Ok, algoritmos, deixa eu ver o que mais. Aqui, deixa eu colocar algumas questões também aqui para frente. Um ponto que, esse ponto eu acho central nesse texto, eu queria perguntar para vocês, está no final dessa primeira parte, antes de entrar nas ferramentas digitais, quando ele trata aqui, os autores dizem que a governança digital tende a reforçar o determinismo tecnológico que nos conduz a soluções fáceis para problemas que são, na verdade, complexos, né, mais complicados. Então, a perspectiva tecnocrática de governança digital assume que problemas sociais são resolvidos simplesmente por meio de uso de tecnologia digital. Aí eu pergunto para vocês, assim, tem um sonho aqui que me parece muito compartilhado, né, muito vivo hoje em dia, que é a ideia de que talvez os mecanismos tradicionais da política, da deliberação democrática, etc., que esses sejam mecanismos ineficientes, custosos, demorados demais, toda decisão tem que passar por uma série de esferas, com participação popular, com isso, com aquilo, e tudo, então esse negócio não funciona direito, né? Então é melhor substituir tudo isso por uma série de dispositivos, né, e algoritmos que vão ser capazes de tomar decisões rápidas, decisões sem vieses, objetivas, decisões que vão gerir a nossa vida de uma maneira muito mais eficiente, segura, né? E que vão permitir, portanto, de uma certa maneira, vão se colocar no lugar daquilo que a política não consegue entregar, né? Daquilo que ela não consegue fazer direito. E aí a gente vai substituindo, ao invés de um governante humano eleito e que decide por meio de discussões, audiências públicas, etc., a gente vai ter uma máquina que dá respostas rápidas, seguras e eficientes, né? O que vocês acham disso, né? Em que medida
esse sonho tecnocrático, né? Esse sonho de uma máquina que age tecnicamente e toma decisões. Em que medida esse sonho ele é compatível ou ele substitui, né, digamos assim, a nossa concepção de uma sociedade democrática, né? A ideia de participação das pessoas nas tomadas de decisão, né? Em que medida dá para a gente pensar em democracia e, ao mesmo tempo, em máquinas tomando decisão, né? Vocês veem algum tipo de tensão, de conflito, né? Camila, pode falar. Professor, eu acho perigoso esse tipo de decisão ser tomada, né? A máquina passar à frente, porque por mais perigosas que sejam as pessoas que se encontram no governo, eu vejo que deixar uma máquina é ainda pior, justamente por esse argumento que o senhor apresentou. Me fugiu o nome do filósofo agora, que a teoria dele era deixar o maior número de pessoas felizes e as decisões baseadas nisso. A meu ver, seria o mesmo que uma máquina fazer isso, procurar o melhor para todos, mas o melhor para todos em qual aspecto? Porque essas coisas elas são muito lineares e tem outras subjetividades envolvidas. No meu ver, isso não funcionaria bem. Acho que você está querendo falar dos utilitaristas, né? O Jeremy Bentham, o John Stuart Mill, né? Que tem Exatamente. esse cálculo, né? O cálculo de maior felicidade, né? E é engraçado porque um dos limites tradicionais, assim, eu acho que o utilitarismo tem, né, muitas aplicações que são interessantes, né? Inclusive para a ética, né? A ética utilitarista, mas existem alguns limites, assim, que são um caso clássico de limite para o cálculo utilitarista é a justiça, a ideia de justiça. É difícil compatibilizar, porque a justiça ela parece impor certos deveres, vamos dizer assim, que tem uma natureza assim irremovível, né, que não seria aceitável negociar em relação a isso. Vou dar um exemplozinho assim, típico, né? Vamos supor que a gente tem uma situação tal na qual, se eu sacrificar um conjunto de 3 crianças e bebês, né, etc., isso vai produzir um bem-estar para um número de 100 milhões de pessoas, né? E aí a pergunta, bom, então seria moralmente justificado sacrificar essas crianças ou fazê-las sofrer para um benefício de milhares de outras pessoas? Parece que tem algo em nós que diz assim, olha, que se dane esses 100 mil, sabe, a felicidade deles, a gente não vai sacrificar uma criança, né? Por uma questão de justiça, ou seja, eu prefiro, né, como diz a máxima latina, né, que o mundo pereça, né, faça-se justiça ainda que o mundo pereça, né, ou seja, isso não, né, existe um limite para o cálculo, vamos dizer assim, né, para o que eu topo fazer para obter algo em troca mais vantajoso, né? Eu não estou disposto a provocar sofrimento em crianças em troca de nada, né, por uma questão de justiça. Então, assim, só para dar um exemplo de certas intuições nossas, morais, ligadas, por exemplo, à justiça, são dificilmente compatíveis com o cálculo utilitário, né? Mas tem vários outros problemas. Mas, enfim, não deixa de ser algo que também pode ser utilizado numa argumentação moral, né? Não acho que isso também é coisa de gente perversa, não, né? A gente tem que pensar também no bem coletivo. A Petra quer falar? Oi, desculpa interromper de novo, né? Falar de novo. A gente acaba ficando meio tagarela. Eu acho que uma resposta possível, na verdade, né, para esse questionamento, professor, tá naquele artigo da Laura, da contribuição, né, da obra do Floridi, porque ela trabalha bastante com Wittgens, relacionando, né, o Floridi com Wittgens, e a ideia do Wittgens é a seguinte, é a de que a gente tem um problema radical, assim, na questão da elaboração normativa, desde sempre, que é a de estabelecer os limites para a racionalidade, para a discricionariedade do legislador, né? Tanto que ele fala que a legitimidade antes era a gente dá uma procuração em branco para os legisladores e eles vão preenchendo o conteúdo dessa procuração conforme eles vão editando novas normas, né?
E antes a legitimidade era realmente só a procuração pela procuração, e depois, inclusive, né, no século XX, a gente começou a buscar outros tipos de legitimidade, né, para além do próprio direito. Me parece que a gente está passando por um outro fenômeno desse, sabe? De que a legitimidade que a gente não tem mais, a gente precisa buscar uma dinâmica nova de legitimidade. Eu estou lembrando agora do nosso último encontro, em que, inclusive, a Ana Clara tinha falado sobre os instrumentos internacionais, né? Acho que não tem uma resposta, assim, mas me parece que esses teóricos clássicos da legislação já têm uma base meio... Você mudar uma palavrinha aqui e outra ali, dá para encaixar nessa questão da tecnologia também. Não, eu concordo. Talvez o grande desafio seja repensar radicalmente as formas de legitimação do exercício mesmo do poder. Entendido por exercício do poder, essa autoridade para tomar decisões, né? Eu acho que isso precisa ser radicalmente revisto. Agora, uma coisa que a gente precisa ficar atento é para não embarcar, né? Eu acho que essa é mais uma advertência. Não embarcar num sonho meio ingênuo de achar que máquinas vão simplesmente substituir decisões humanas, no sentido de que elas seriam mais eficientes e capazes, e que isso produzir em nós uma espécie de ilusão, assim, de imaginar um mundo no qual a gente não precisaria mais de governos, né, de agentes humanos, né, e nem de processos decisórios e deliberatórios amplos e coletivos, porque, afinal de contas, seria melhor delegar isso a máquinas que seriam capazes de tomar decisões mais rápido e melhores do que nós, né? Ou seja, essa é acho que é uma ilusão que a gente tem de desafogar do peso político. Essa que é a questão, do peso de ter que se envolver politicamente no que diz respeito a construir um mundo tal como nós gostaríamos que fosse. É como se isso não fosse uma tarefa humana, como se máquinas pudessem construir um mundo para nós e elas fizessem um mundo melhor para nós mesmos. Como se a gente pudesse abrir mão disso, que é o desafio político, de pensar um mundo, qual mundo nós queremos viver, qual mundo nós queremos construir para nós. Eu não acho que isso é algo delegável, né? Ou seja, a gente pode delegar uma tarefa aqui, outra ali. Agora, o projeto de construção de mundo, a tomada de decisão sobre para onde a gente vai, né? Que tipo de sociedade a gente quer construir, entregar isso para seja lá que tipo de sistema inteligente a gente seja capaz de produzir. Acho que isso enfim, eu vejo isso como uma ingenuidade, pelo menos em grande medida, né? A gente vai permanecer tendo que se colocar essa questão política, né? Bom, outro agora, para avançar mais rápido, então, ferramentas digitais, né? O argumento central deles é de que há várias possibilidades de aplicar essas novas tecnologias para utilização no que diz respeito à implementação de políticas e serviços públicos, né? Eles definem essas ferramentas de políticas públicas como técnicas de governo, de governança, e que, de uma maneira ou de outra, envolvem o uso de autoridade estatal ou, né, de sua limitação consciente, né? Então, essas ferramentas são também vistas como tecnologias de poder, porque são tecnologias usadas no exercício do poder e são centrais nos processos de governança. Bom, só antes de passar a palavra para o Igor, um ponto central que eu queria destacar dessa parte é quando eles dizem que a escolha de uma ferramenta não é apenas algo, né, que envolve apenas uma questão técnica. Isso é também uma decisão política, né? Isso é uma coisa que eu acho interessante e fundamental. A própria escolha de qual ferramenta vamos utilizar não é ela mesma uma escolha técnica, percebam? Ela já é uma decisão que tem uma dimensão política, no sentido de daquilo que nós pretendemos, né? De um direcionamento que se quer dar, né? Então, escolher essas ferramentas, né, é já um terreno conflituoso, é algo já que merece debate, né? Algo que já suscita uma batalha, né, sobre qual a melhor maneira de solucionar determinados problemas, né? Então, enfim, só isso, né? Porque parece que há um consenso em relação ao uso dessas ferramentas e depois há só um debate sobre como essas ferramentas devem ser programadas, né? Mas há tanto um debate interno
configuração, vamos dizer assim, e a programação dessas ferramentas, como há um debate prévio em relação a qual ferramenta e se vamos utilizar ferramentas digitais nesse domínio. Pode falar, Igor. O professor, voltando um pouco na questão anterior, desse nosso perigoso sonho aí de deixar todas as decisões com as máquinas, essa questão, como você falou, muitas vezes a gente acredita que as máquinas vão tomar as decisões mais eficientes, que as máquinas vão tomar as decisões certas, mas com isso, na verdade, a gente já está partindo de um pressuposto que existe uma decisão mais eficiente, que existe uma decisão certa. E, na verdade, a decisão mais eficiente, a decisão certa, para cada pessoa vai ser uma decisão diferente, né? E quando você fala que a máquina está sendo mais eficiente, você fala que ela está sendo mais eficiente para alguém. Mas para quem? Você já meio que já realizou essa escolha antes, e nessa escolha você provavelmente eliminou muitas perspectivas diferentes, muitos pontos de vista diferentes. Você meio que já escolheu uma perspectiva entre várias. Então, querendo ou não, assim, qualquer decisão que outros seres tomem, né, por nós, sejam, né, outras máquinas, ou, do meu ponto de vista, até outros seres humanos, sem a nossa participação, ela vai acabar sendo uma decisão autoritária. E aí, inegavelmente, esse sonho da máquina decidir tudo, sem a nossa participação, acaba sendo um sonho autoritário. Bom, eu concordo com você, Igor, que talvez a ilusão que muitas vezes se tem é de que as máquinas tomariam decisões que seriam simplesmente as melhores para todos, como se não existissem os prejudicados pela decisão, né? Aqueles que, de alguma maneira, perdem com essa decisão ou que gostariam que outras decisões, de outra maneira, fossem tomadas, etc. E é de se perguntar, né, quem são aqueles que vão ser prejudicados, né? É porque a impressão estranha é essa, elas tomam melhores decisões ou mais eficientes. Dá a impressão de que é um mundo no qual todo mundo ganha, né? E isso eu acho uma situação muito pouco concreta, muito pouco factível. Você quer falar, Hertz? É só sobre isso que vocês estão falando aí agora que me veio à cabeça, e isso me traz uma coisa que me preocupa de ordem psicológica, filosófica, cultural e política, que revela uma face nossa de falta de confiança em nós mesmos, né? Então, assim, talvez o problema seja até anterior ao que a gente está querendo resolver, que se a gente não é capaz de confiar em nós, seres humanos, para resolver, para poder precisar delegar para as máquinas, que vão ser totalmente adstritas ao ser humano em si, mas mesmo assim, só de ter essa sensação que o ser humano está julgando, é um problema que está, acho que anterior até a quem é que faz esse julgamento, revela essa face nossa de falta de confiança. Não que ela seja infundada, tá? Realmente ninguém confia, mas talvez teria que resolver o problema ético primeiro. E aí entra toda aquela questão dos vieses que a gente fala, e os vieses que a gente está tangenciando esse ponto, mas os vieses que a máquina vai carregar na hora de julgar. A gente vai transportar esses vieses para ela. Então, de certa forma, a gente vai ser cachorro correndo atrás do próprio rabo nesse sentido. Então, eu acho que o problema seria mais a solução do problema ético primeiro. Só esse ponto mesmo. Ok, Hertz. Eu tenho uma coisa que você falou, mas eu vou voltar nisso porque está no final desse texto. E eu acho um ponto importante que é essa perda da confiança, né? Essa questão da confiança. Isso é fundamental para a governança poder funcionar. Depois acho que a gente precisa tocar nisso, porque se tem algo que eu acho que está faltando hoje é confiança. Com relação a ainda essa parte do texto, né, eles vão, na página 50, dizer que os sistemas, essas ferramentas digitais, são mais do que um conjunto de sistemas e códigos, porque, afinal de contas, para além dessa dimensão dos sistemas e dos códigos, existe toda uma mediação, né? Essas ferramentas são mediadas por autoridades estatais, implementadas por políticas públicas. Enfim, tem uma participação, uma coparticipação dos próprios destinatários desses sistemas, dos usuários. Enfim, a gente tem que
lidar aqui com um dispositivo, um construto sociotécnico, né? Não é simplesmente uma questão técnica. Depende também de qual vai ser o comportamento social e tal. Ok, depois eles sistematizam melhor quais seriam as vantagens promovidas por essas ferramentas digitais, entregar serviços mais rápidos, de custo mais baixo, com mais transparência, novas capacidades, etc, etc. Isso a gente já viu. Na página 51, eles... tem uma frase que eu marquei que eu queria comentar com vocês. Eles dizem que a disponibilidade de tecnologias estabelece uma relação mais ampla, né, com fatores institucionais que explicam o sucesso e o fracasso da transformação digital. Ou seja, nem sempre a introdução da tecnologia é algo bem sucedido, ela pode também fracassar, né? Em outras palavras, não há avanço social apenas em termos tecnológicos, ou seja, as coisas precisam ser pensadas de uma forma mais ampla, né? Ok, o exemplo que eles dão de ferramentas digitais, a gente já falou aqui sobre elas, a inteligência artificial, a gente não falou da internet das coisas, mas é só mais um exemplo aqui dessas ferramentas, que é uma ampliação, na verdade, né, da lógica da internet das pessoas para os objetos, eles mesmos, enquanto transmissores e receptores de informação. E o governo das plataformas também, esse processo de plataformização é um tema muito discutido hoje, e o blockchain também é outra tecnologia que pode ser utilizada de diferentes maneiras como uma ferramenta digital aí para implementação, sobretudo para a questão de segurança, né, no que diz respeito e para a produção, né, de um sistema descentralizado, né, de circulação de dados. Bom, qual que é a esperança, né? Espera-se com essas ferramentas, né? Vamos partir já para isso, né? Espera-se com isso um governo mais transparente, mais aberto, né? Bom, eu não sei até que ponto isso nos leva a mais abertura e transparência. Por um lado, parece que sim, mas por outro não, porque a própria opacidade do funcionamento dos aplicativos coloca questões específicas relativas à acessibilidade, né? A compreensão pública daquilo, né? E a própria possibilidade daquilo ser auditado, né? Enfim. Eles citam aqui, né, nessa linha otimista, as iniciativas de governo, né, desses open government, né, desses governos abertos, que são iniciativas que tentam produzir mais transparência, accountability, etc. Essas iniciativas, entretanto, eles mesmos observam, são circundadas, assim, envolvidas por visões meio simplísticas, ou seja, a ideia de que a mera ferramenta digital por si só traria já avanços, né, melhorias e por si só. Como se isso não dependesse de uma articulação institucional mais ampla, uma coordenação, etc, etc. Enfim, então acho que esse é o primeiro ponto, né? Como se tecnologia por si só já fosse bom, é uma espécie de juízo de valor sempre positivo para a introdução da tecnologia, o que não é o caso. Por um lado, é claro, ferramentas digitais podem diminuir os efeitos de não cooperação, podem aumentar a participação, pode tudo isso, mas pode, não é que por si só, por ser uma tecnologia digital, imediatamente nós seríamos levados a esses ganhos. Nós temos, inclusive, resultados que são assim, variáveis, os próprios autores aqui apontam para como que o uso de certas ferramentas digitais podem, na verdade, interromper processos de participação popular ao invés de incentivá-los, podem comprometer a fiabilidade, né, da informação. Se a gente não tiver processos regulatórios suficientes, né, isso pode promover a disseminação de fake news, né, pode comprometer processos eleitorais, pode comprometer a comunicação pública, etc, etc. Então, tudo isso a gente está vendo, inclusive no Brasil, né? Enfim, então, imagina, né, se eu disser para vocês que a introdução de uma ferramenta digital como as redes sociais melhorou a comunicação entre os seres humanos. Eu acho que a resposta mais óbvia que a gente vai colocar bom, tornou a nossa comunicação talvez mais rápida. O Zap, né, talvez
facilitou em alguma medida a nossa comunicação, mas melhorou a qualidade da comunicação? Eu acho essa conclusão, no mínimo, questionável, né? Bem, a conclusão que eles chegam, para finalizar essa parte do texto, é de que ferramentas digitais fomentam mudanças com potencial para melhorar a ação pública, enquanto constroem, né, um estado, né, maior de legitimidade e confiança. Entretanto, governança digital pode também ter um potencial disruptivo, promovendo mudanças com grande possibilidade de turbulência nas organizações públicas, né? Então, acho que esse aqui o próximo capítulo, né, Organizações em Transformação, acho que mostra esse aspecto, né? Ou seja, introduzir uma ferramenta digital para começar produz uma certa turbulência, né? Ou seja, tem um primeiro momento no qual aquilo vai precisar ser bem compreendido, assimilado, corretamente utilizado, etc. Então, não é uma introdução simples, não garante o resultado positivo, não tem nada disso. Os autores, então, nessa parte aqui das organizações, vão acentuar, primeiro, uma crítica a uma visão meio determinística, né? Aquela que diz que, eles vão dizer, tecnologias não determinam mudanças organizacionais e mudanças organizacionais, por sua vez, não determinam mudanças tecnológicas, ou seja, não há uma determinação direta entre uma coisa e outra. Acho que esse é o primeiro ponto. Tudo isso passa por uma série de apropriações específicas, escolhas que são feitas, o que a gente vai utilizar, o que não vai. Não tem nada que determina necessariamente que vai ser feita uma apropriação. Tecnologia, então, é necessário, mas não é uma condição, né? Necessário, mas não suficiente para explicar a transformação digital. Por quê? Porque isso depende de como, né, ferramentas digitais são absorvidas, né, nos processos de governança e como elas mudam as organizações, né? Então, acho que esse é um ponto importante do texto, né? Ou seja, a gente não tem que ver tecnologias como se elas por si só produzissem alguma mudança, né? Isso vai depender de como elas vão ser absorvidas, né? Inclusive, há formas, né? Se você faz isso de uma maneira estabanada, digamos assim, os resultados tendem a ser muito piores, né? A gente tende ao fracasso, né? Então, a tecnologia não garante sucesso algum. Mas eles reconhecem, são importantes tecnologias digitais, entretanto, é necessário entender as construções sociais, as atitudes, né, os comportamentos, os atores sociais, né, a cognição dos atores sociais em relação a essas mudanças que estão em jogo, né? Ou seja, tem uma série de... Aqui, acho que até uma questão interessante, né, para a gente colocar, é muito comum, né? Hoje em dia, então, existe um discurso meio refratário às ciências sociais e às ciências humanas, como se bastassem as ciências tecnológicas e tal. Então, eu fico pensando, bom, a gente pode desenvolver o melhor algoritmo do mundo, mas se a gente não tiver nenhuma compreensão de como isso vai ser apropriado num determinado meio social, qual o impacto isso vai trazer, qual o tipo de relação que se estabelece num determinado lugar, que tem uma determinada cultura, que vai suscitar certas formas de comportamento. Imagina, né? Parece que as tecnologias, parece que independe, né? Quem são os seres humanos, né, que vão interagir com elas, né? Quem são as pessoas, que meio social isso vai ser utilizado, como se bastasse pensar o algoritmo nele mesmo, independentemente do seu contexto de aplicação. Como se isso não fosse parte absolutamente fundamental, assim, essencial para que a gente tenha algum tipo de sucesso em políticas públicas, né? Enfim, então, a gente nunca vai abandonar, né? A gente está casando, na verdade, pesquisas de universos distintos, mas que vão precisar trabalhar juntas aqui, né? Pesquisa em tecnologia e pesquisa em ciências sociais. O centro, então, o coração aí desses indutores de mudança para a transformação digital são, né, dizem eles, os serviços de coprodução. E aí entra justamente essa ideia de que envolvem os usuários na própria produção do serviço, né? Então, os usuários não são simplesmente destinatários, eles atuam coproduzindo os próprios serviços. A colaboração, e aí o uso dessas ferramentas
para permitir colaboração de diferentes organizações e inclusão, né, que é a possibilidade de conduzir essas mudanças numa perspectiva inclusiva. E aí lidar com questões, por exemplo, como a exclusão digital, né, o problema do chamado analfabetismo digital, etc. Né? Ou seja, que as pessoas que mesmo tendo acesso não sabem utilizar adequadamente esses sistemas. E por fim, também a questão de proteção de dados e segurança, né? Ou seja, isso também depende de mecanismos regulatórios adequados, sistemas de segurança adequados, enfim. Né? Então, são muitos os desafios para que a implementação dessas ferramentas digitais seja bem sucedida. Né? Depende de coparticipação, depende de ferramentas de segurança, de proteção de dados, de colaboração, de inclusão, por aí vai. Né? Então, os autores sugerem mais no final desse texto, na página 60, que ferramentas digitais promovem uma certa turbulência, porque é como se essas mudanças nos serviços, nos processos e nas políticas, elas produzissem resultados meio imprevisíveis, né? A turbulência, então, vem dessa ideia de que as coisas não vão mudar automaticamente, né? Simplesmente segundo um plano que a gente imagina na cabeça. Elas vão interagir num ambiente, com fatores que são extremamente complexos. Então, a gente tem que acompanhar para ver se a implementação está surtindo o efeito esperado, e as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina. Bom, então acho que isso é também, né, para alertar, se a gente quer pensar em governança digital, tem todos esses problemas a serem considerados. E eles, na sequência, vão mostrar, né, diferentes experiências internacionais que mostram essa necessidade de se adaptar à presença dessas ferramentas digitais. Isso demanda um tempo, um aprendizado social, enfim. E também no final aqui, eles voltam para essa ideia do risco, aliás, para a ideia da gente cair nessa tentação tecnocrática de uma governança digital, em nome de maior eficiência, eficácia, né, etc. E como que isso pode nos levar, né, digamos assim, a um cenário ainda pior, né? E para terminar o capítulo, né, eu andei mais rápido nessa parte, mas para a gente poder finalizar esse texto, né, a parte dos riscos é o final é a última parte, e obviamente na parte dos riscos eles vão mostrar, primeiro, né, explicar que essa dimensão de fazer uma análise dos riscos e desenvolver políticas que sejam, que lidem com isso, né, ou seja, que fazem uma espécie de gestão de riscos, né? Que tudo isso também é importante, é fundamental na sociedade contemporânea. A gente lida com uma sociedade que cada vez mais pensa isso, né? Os riscos, de onde eles podem vir, as incertezas envolvidas, etc., etc. O mundo digital também, né, reproduz, né, um risco permanente que é criado, que novas, né, modalidades de risco, inclusive, aparecem. Em primeiro lugar, a gente está lidando com um fenômeno que é delocalizado, né? Ou seja, tem uma dimensão global, embora os problemas, os efeitos sejam muitas vezes locais. Cada vez mais governos vêm utilizando essas ferramentas, e essas ferramentas, e aí vem um outro risco, dependem em grande medida, né, de infraestrutura que é privada, né? Por exemplo, esses armazenamentos em nuvens, por exemplo, esses clouds, né? Clouds. Quem garante seguro, quem é o proprietário, né, dessas estruturas, infraestruturas de armazenamento, etc. Em segundo lugar, o mundo digital favorece assim, uma série de situações que tem um risco ainda incalculado, possibilidade, por exemplo, de cyber, né, attacks, né, esses ataques cibernéticos, ou ainda consequências, né, de desastres, né, que a gente nem tem como prever. Enfim, existe uma série de riscos e uma situação, né, um mundo novo que a gente ainda tem pouca capacidade de antecipação e de controle desses riscos. Ok, aqui só ainda sobre essa parte dos riscos, né, eles apresentam alguns, né, riscos aqui,
por exemplo, né, que o uso da inteligência artificial pelas organizações passem a operar como se fosse uma caixa preta e as decisões, então, as tomadas de decisão se tornam ainda menos transparentes, né? Esse é um risco real, né? Ou seja, da gente tornar as decisões ainda mais opacas, né, ao invés de aumentar a transparência. Outra possibilidade é que essas decisões tragam problemas éticos, né, de justiça, de segurança. Também é um problema real. Outro problema a gente tem que lidar, né? Serviços automatizados, processos automatizados em políticas públicas podem produzir consequências inesperadas e indesejadas, tais como a obsolescência dos controles, né? Ou seja, os mecanismos de controle existentes se tornam obsoletos, a complexidade das operações, a possibilidade de erros em cascata, né? Tudo isso também pode acontecer. Adotar certas tecnologias, né, acrescenta também desafios quanto à segurança, né, a segurança cibernética. E só para dar um exemplo, né, coisas que uma nova possibilidade traz consigo seus riscos. Eu vou lembrar aqui só um episódio do Black Mirror, né, que talvez, acho que é o último episódio da primeira temporada, se não me engano, ou da segunda, é aquele das abelhas, né? Quem viu deve se lembrar, assim, que tem umas abelhas que são como se fossem uns robozinhos, assim, e tal, e que elas foram feitas porque estava no mundo, né, um problema ecológico, a falta das abelhas, que tem um papel fundamental na polinização, né, e tal, e aí, para lidar com esse problema, foram feitas abelhas, né, que eram artificiais, e elas eram capazes de fazer essa polinização e tal, e contribuir para o meio ambiente. Parece tudo muito bonito, né? Tipo um dispositivo que contribui para a preservação ambiental. Só que depois, no filme, é claro, ele tem a dimensão sempre distópica dos episódios do Black Mirror. Num determinado momento, essas abelhas são utilizadas como um instrumento mesmo de guerra, né? E pode matar as pessoas e tal. E aí eu fico pensando assim, bom, de onde vem esse risco? Por exemplo, hoje existem várias abelhas, mas qual é o risco que elas representam? Né? Ninguém tem controle sobre elas, ninguém tem como mobilizar as abelhas como se fossem um exército, né? E fazê-las todas se dirigirem para um lugar, para outro, atacar pessoas, etc, etc. Então, em certo sentido, a nossa falta de poder sobre as abelhas, né, por um lado, né, parece então que as abelhas são descontroladas, e seria talvez interessante ter um controle sobre elas, mas por outro, ter controle sobre as abelhas implicaria deter também um novo tipo de poder com novos riscos, né? Ou seja, se por um lado talvez seja interessante, olha, se eu pudesse controlar as abelhas, de repente eu poderia otimizar o serviço delas, né? Fazer elas polinizar onde precisa mais, e na hora que terminar o serviço aqui elas vão para lá, e aí a gente manda as abelhas para onde precisa mais. Parece interessante, né? Você ter um controle sobre as abelhas. Só que isso traz um novo risco, né? Ou seja, e quem vai... E se alguém, né, no caso do filme, né, alguém consegue, né, um hacker, né, controlar as abelhas, que poder é esse? Né? De repente mandar todas as abelhas atacar uma pessoa, né? Que é o que acontece no filme, né? Mas enfim, é uma série de possibilidades que são estranhas, né, de serem imaginadas, mas a partir do momento que a gente passa a ter novas possibilidades de controle sobre as coisas, isso traz consigo poderes, né, novos e riscos até então inimagináveis, né? A gente nunca imaginaria um mundo ser destruído por um ataque de abelhas, né? Mas a partir do momento que elas são controláveis, a gente passa a ter esse risco, né? Enfim, então, e outras coisas aqui, né? Eles vão apontar novamente para a desinformação, para o risco, né, envolvido na coleta e monetização dos dados, no uso de tecnologias que são extremamente dependentes de terceiras, né, terceiros envolvidos, geralmente corporações privadas, etc, etc. E o final do texto, né, o último ponto que eu queria chamar a atenção para a gente finalizar, e aí eu queria colocar uma pergunta também para vocês, é sobre o tema da falta de confiança. E eles terminam o texto dizendo isso, né, que a falta de confiança é um sintoma da assimetria da informação e dos recursos, né, cognitivos esparsos disponíveis para a opinião pública, né? Então, é uma espécie de efeito que está sendo produzido num mundo no qual a maneira como a informação está circulando e os recursos disponíveis para as pessoas
se informarem adequadamente, isso de alguma maneira é comprometido. Então, a falta de confiança, ela é certamente um problema grave colocado para a capacidade de governo e de coordenação da sociedade e para também estabelecimento de cooperação, né? Ou seja, se a aposta na governança envolve ação cooperativa, ou seja, os diferentes agentes envolvidos poderem trabalhar em conjunto, etc., etc., tudo isso pressupõe uma certa confiança, né? Uma confiança no outro, né? E nos diferentes agentes ali envolvidos, nas instituições, nos especialistas, por aí vai. Então, eles terminam o texto dizendo isso, né? O maior risco para a governança, digital para a governança, né, é justamente esse aumento, né, na crise da perda de confiança nas instituições e a crença na ilegitimidade do Estado, das companhias e das organizações, né? E aí a pergunta que eu farei para vocês é a seguinte: como que é possível reforçar essa confiança, reatar os laços, né? Esses grupos que hoje não confiam mais, né? Que não acreditam mais em nada, que desconfiam de todas as instituições, como reconstruir essa confiança, né? E seria possível, né? A pergunta que eu faço é mais essa, né? Será que é possível a gente apostar nesse paradigma da governança em um contexto, por exemplo, como o brasileiro, que é um contexto tão dividido, tão carente de confiança, né? Por exemplo, hoje a gente tem todo um conjunto de pessoas que não confiam minimamente nos especialistas, nas instituições de pesquisa, por exemplo, não confia na mídia, não confia nas instituições nenhuma internacionais, não confia na OMS, não confia na ONU, não confia na Fiocruz. Aliás, tem um pênis lá na porta da Fiocruz, né? Não sei se você sabe. Bom, mas enfim, eles não confiam na Fiocruz, não confiam no INCRA, não confiam no INPE, não confiam no IBGE, não confiam em ninguém, né? Como é que a gente pode construir uma estrutura de governança com quem desconfia de todos os dados que são apresentados? Tudo é visto como se fosse parte de um complô, de uma conspiração, de um plano comunista, né? Que quer sei lá o quê, né? Enfim, num contexto como esse, como imaginar cooperação numa política envolvendo múltiplos agentes, né? Vocês acham que a governança seria possível no Brasil hoje, né? E para ser possível, o que a gente precisaria fazer, né? O Vinícius quer falar, diga. Ô Marco, eu não sei se você conhece, mas o Luhmann, ele tem um livro que chama Confiança. E ele, em um determinado momento, ele divide expectativa de confiança, e aí ele constrói, dentro da teoria da sociologia, né, qual seria o papel da confiança na estabilização dos sistemas. E parece que eu nunca vi um livro tão recente igual hoje, assim. Essa pergunta sua é de a pesquisa de $1 milhão, assim, é muito difícil de responder, até porque a gente está no meio desse turbilhão e ainda eu me sinto ainda incapaz de compreender, eu acho que também todo mundo, assim, né, como é que a gente está construindo esse desmoronamento institucional e como que a informação está sendo tão importante assim para esse desmoronamento, né? Aí eu fico imaginando assim, será que é só um problema de informação? Eu vou combater isso então, a governança e essas instituições que atestam legitimidade, elas são suficientes para ser uma contra-informação, né? Porque me parece que nós temos algo parecido com uma grande histeria coletiva que tem perdurado, assim. Algo que tudo indica o aspecto aí psicológico, né? Psicológico no sentido de irracional mesmo, tá contando muito mais com esses elementos de razão. Então, eu posso colocar 30, 40, 50 agências que vão atestar a solidez das nossas instituições, e isso não vai ser suficiente para mudar nada, porque o problema não está nessa credibilidade externa, mas na emoção mesmo, né? No sentimento que as pessoas vão criando com base nessas informações. Não, concordo, assim, aliás, a sensação que eu tenho, né, por exemplo, na hora que eu leio aqui no texto que a falta de confiança, né, ela é um sintoma
de uma poluição informacional, ou seja, ela é um sintoma disso, né? Um resultado que a gente percebe disso. E aí fica uma sensação meio estranha. Por quê? Porque se a governança, ela, para funcionar, ela precisa justamente da coordenação, da participação de múltiplos agentes em diferentes níveis e de um grau de confiança nessas instituições envolvidas, nesses agentes, a impressão que dá é que nós temos hoje como sintoma de um problema que já existe na nossa sociedade, uma desordem informacional, a falta de confiança. E para solucionar aquilo que dá origem a esse sintoma, a gente precisaria justamente da confiança. Não sei se estão entendendo. Então, a gente tem um problema que o que ele produz é desconfiança. E para resolver o problema, a gente precisa de confiança. Enfim, então, não, peraí, a gente precisa romper o ciclo, digamos assim, né? Ou seja, solucionar o problema antes de ter a confiança, para depois, né, pensar em produzir novas estratégias baseadas na confiança. Porque não dá para a gente querer começar a resolver os problemas baseados na confiança que a gente não tem. Enfim, a Pietra quer falar? Pois não. Então, só 2 insights, né, que eu tive, primeiro enquanto o senhor falava e também agora nessa troca sua e do Vinícius, né. Primeiro que eu achei que essa parte foi super Ulrich Beck, assim, eu fiquei revisitando essa questão da sociedade de risco o tempo todo na minha cabeça. Eu tô até pensando em desenvolver mais isso também. Achei impressionante a atualidade, como é pertinente a teoria da sociedade de risco, nessa perspectiva. E a outra foi que eu lembrei da questão do descontrato da Zuboff, quando a gente pensa nessa questão da confiança. Porque o descontrato, como ele é, né, essa distorção do nosso conceito de contrato, o contrato ele é baseado nesse elemento socialmente relevante que é a confiança, né? Então, como a gente está caminhando para ter, na verdade, nessa perspectiva do direito privado, pelo menos, não sei no direito público, né? Não sei se o tempo dirá ou se outra coisa dirá, mas para uma substituição da confiança pela preditibilidade, que é alguma coisa muito perigosa, né? Enfim. É verdade, faz lembrar sim a questão do descontrato, que aliás o descontrato é um ótimo exemplo, né, de tentativa de superar, como se fosse possível, né, criar uma relação Ô Marco, a que sua metáfora, substituísse a desculpa, contratual, né? Oi, pode falar, Vinícius. a sua metáfora do ambiente poluído foi, assim, foi perfeita. E agora, como você trata da confiança, eu não lembro muito bem como é que o Luhmann constrói, mas ele fala que existe uma troca de informação entre o ambiente e o sistema, né, e entre os sistemas em si. E eu acho que é justamente isso que a gente está sofrendo. Nós temos um ambiente ultra poluído, um ambiente comunicacional extremamente poluído, e a gente tem trocado informações, mas a gente não consegue compreender nenhum sistema assim, jurídico, a economia, né? Nada consegue compreender essa dimensão que está sendo formada. Essa metáfora da poluição foi perfeita. Agora, lembrando desse último capítulo. Não, interessante. Bom, mas enfim, a imagem, concordo com tudo isso, né? Esse livro do Luhmann eu não conheço. Eu estudei Luhmann há um tempão atrás, mas esse livro, enfim, a gente estudava só sobre o sistema social e tal. Mas acho que pode ser extremamente atual, realmente, né? Discutir a questão da falta de confiança, a questão da confiança. E a Zuboff tem toda a razão, né? O descontrato é justamente uma negação do contrato, né? Ou seja, esses contratos que a gente estabelece hoje e que tem, né, né, o exemplo que ela dá é do carro, né? O carro automático, o cara aluga o carro, né? E se na hora que termina o prazo para devolução do carro, o carro simplesmente para de funcionar, né? Como se isso fosse que beleza, o contrato agora é cumprido mesmo, né? Tipo assim, você não pode sair com o carro por aí, não. Acabou seu contrato aqui de uso do aluguel, o carro para, né? Enfim, e como que isso, no final das contas, não é um contrato, um novo contrato, isso é um descontrato, né? Isso é uma subversão radical da lógica contratual que é baseada na confiança. E assim, as repercussões que isso tem, a própria Zuboff desenvolve, eu acho muito interessantes. Você ia falar, Igor? Você está com a mão aí? Ô, professor, só sobre esse problema da confiança, na verdade, assim, quem acompanha o grupo há mais tempo até sabe, eu tenho um ponto de vista mais
anarquista, né, de não valorizar tanta confiança nas instituições. Quem quiser até trocar uma ideia depois, estou disponível. Mas é engraçado de ver como que, na verdade, mesmo como anarquista, eu enxergo esse mesmo problema, mas não assim, do ponto de vista institucional. Eu acho que esse problema da confiança ele é um problema mais profundo. Na verdade, ele é um problema social. A gente não confia no nosso vizinho. A gente vai pegar um táxi, a gente não confia. Hoje, um Uber, a gente não confia mais no motorista do Uber. O motorista do Uber não confia mais na gente. Tem esse exemplo do livro da Zuboff que você deu aí, que se encaixa perfeitamente. Você vai emprestar um carro para uma pessoa, você não vai confiar que ela vai devolver. Você vai fazer com que o carro não funcione mais. E mesmo, né, aí a gente chegou a discutir no semestre passado, pode até acontecer alguma situação de urgência, né, de emergência. Às vezes a pessoa precisa levar alguém no hospital e por isso não está devolvendo o carro, e aí a pessoa vai se ferrar por causa disso, porque o carro vai desligar automaticamente em razão dessa falta de confiança. Mas, enfim, o ponto é, se a gente não consegue confiar em quem está no nosso dia a dia, em quem está próximo da gente, como é que a gente vai confiar, então, nas instituições? Então, esse é um problema muito mais profundo. Eu concordo, assim, claro que não é só uma desconfiança em relação a instituições, é muito mais generalizado, né? Enfim, eu não tenho como diz ali, né? Acho que foi o Vinícius que falou que é a pergunta de $1 milhão, né? Mas é isso mesmo, né? Acho que não existe uma resposta para isso. Bom, gente, a gente já passou do nosso tempo, na verdade, mas deu para a gente finalizar a conversa sobre esse capítulo. Só lembrar vocês, então, da continuidade do grupo. Semana que vem nós não teremos, como já estava, né, previsto lá no cronograma, nós não teremos encontro na semana que vem, porque eu vou ter uma banca de doutorado que eu vou participar. Ela é à tarde, mas bancas de doutorado elas costumam durar demais, né? Porque são muitos examinadores e todo mundo fala muito isso aqui. Então eu não gosto de marcar nada depois de banca de doutorado, porque ou não dá tempo, ou mesmo quando dá tempo você chega totalmente destruído, porque você está cansado depois de ficar umas 5 horas lá na sessão de defesa. Então vão deixar para outro dia, né? A gente pula a semana que vem, e aí no dia 6, então, de julho, anotem aí para não ter essa confusão, né? No dia 6, a gente volta para discutir o capítulo 4, que é esse governança para tecnologias digitais, né? E se der tempo, né? Acho que a gente podia fazer, porque eu vi aqui que depois a gente tem só a conclusão e debate final, né? A conclusão é curta, é uma coisa de 5, 6 páginas, então a gente pode ler o capítulo 4 e a conclusão para conversar na semana que vem. Se der tempo, a gente finaliza, né, o estudo desse livro na semana que vem, né, discutindo o capítulo 4 mais as conclusões, tá bom? Depois eu vou postar isso no grupo também, para lembrar as pessoas, para a gente ler tanto até o final do livro, que agora falta pouco, tá bom? E aí a gente se vê. Professor, Diga, Júlia. eu só vou reenviar o link para quem não pegou no início. Faz o seguinte então, Júlia, por favor. Manda lá no grupo depois o link. Tem um link com o formulário para quem quiser receber o certificado depois de participação no grupo. Preencha lá o formuláriozinho que a gente vai encaminhar esses nomes para o NIEP, que é quem emite os certificados. Então manda lá no grupo, que às vezes coloca aqui no chat, mas chat é um negócio que acaba a reunião, desaparece, né? No grupo lá fica mais fácil das pessoas entrarem e acessarem. E além disso, então, aproveita, por favor, então, Júlia, e avisa as pessoas que semana que vem não tem, no dia 29, né? 29? Não tem, e que a gente volta no dia 6/7, e aí para discutir até o final do livro, capítulo 4 e conclusão. Tá bom? Tá bom, eu aviso sim. Então, ótimo, gente. Valeu. Então, Júlia, tchau, tchau, gente. Eu vou finalizar aqui a gravação.